Boa noite, igreja amada. É um prazer enorme estar com você essa noite, esse domingo, onde nós vamos prestar um culto ao nosso Deus. Você aí na sua casa, eu aqui na nossa igreja, vamos transmitir o nosso louvor ao nosso Deus. Lembrando que a igreja, ela não se prende a estas quatro paredes. Como o pastor Heinerson brilhantemente nos lembrou domingo passado. A igreja ela não se resume ao templo, pelo contrário, ela se resume às pessoas reunidas. Então hoje, esse domingo, 7h30 da noite, eu quero te convidar a adorar a Deus, a exaltar o nome desse Deus com um louvor extraordinário, que você louve a Deus com os seus familiares, na sua casa, que você faça suas orações e que nós possamos prestar o nosso culto juntos, você aí e eu aqui, para o nosso Deus que é digno, merece tudo o que podemos oferecer para Ele. Deus abençoe sua vida, vamos adorar ao nosso Deus juntos. Eu gostaria de te convidar a abrir a sua Bíblia na carta de 1 Coríntios, capítulo 2. Lembrando que domingo passado nós falamos das marcas que Jesus deixou em sua igreja. E hoje eu queria trazer ao seu coração
aquilo que o apóstolo Paulo tenta marcar a igreja de Corinto e lembrar a igreja de Corinto como princípios que precisam estar frequentes na vida da igreja. Para isso, vamos ler o texto de capítulo 2, 1 Coríntios 2, versículo 1 até o versículo 5. Olha que interessante, olha o que diz a palavra de Deus. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não constituíram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esse momento onde a igreja pode te adorar, pode te conhecer mais, pode se reunir, Pai. Senhor, pedimos pelo nosso país, pelos nossos líderes, pedimos, Deus, que o Senhor poupe todos que o Senhor quiser. Pedimos, Senhor, que o Senhor esteja com as suas famílias, que agora estão de alguma forma reunidas, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor, Pai, transforme os nossos corações cada vez mais. Senhor, fala com a gente essa noite, para que o teu povo possa te conhecer mais e possa te adorar mais. Em nome de Jesus que oramos e agradecemos por tudo. Amém. Pois bem, o apóstolo Paulo traz aqui algo extremamente importante. O primeiro ponto que ele tenta deixar claro para a igreja de Corinto é que a igreja precisa ter Jesus como o centro de toda a sua estrutura. Por que isso é tão importante à igreja de Corinto e, na minha opinião, à igreja do século 21? Porque a igreja de Corinto começou a se perder dessa realidade. Eles começaram a trocar a centralidade de Cristo para a centralidade do eu. Por exemplo, no capítulo 1, no versículo 10, Paulo vai dizer: rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloé de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas e eu de Cristo. Olha que interessante, a igreja de Corinto começou a se perder nas suas preferências, começou a colocar as suas preferências como prioridade em suas vidas. E Paulo resgata essa ideia de que não são as minhas prioridades que precisam estar no centro da minha vida, e sim Cristo. Essa mesma igreja também começou a colocar a imoralidade, os prazeres como foco das suas vidas. Capítulo 5, versículo 1, se não me engano, vai dizer: geralmente se ouve, olha só, geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. A igreja que perde Cristo como centralidade, como centro do seu ser, começa a se dedicar, a se entregar aos seus prazeres, às suas vontades. Essa igreja, por mais que seja uma igreja extraordinária, foi uma igreja que se perdeu nesse princípio, Cristo como centro, a ponto do apóstolo Paulo questioná-los, porque agora o centro, a razão que eles estão trabalhando é os seus direitos. Um irmão coloca outro irmão em juízo, e isso perante os incrédulos. É uma crítica que o apóstolo Paulo vai fazer, porque a igreja de Corinto deixou de ter Cristo como centro da sua caminhada. É muito interessante observar que a igreja primitiva, por mais que ela esteja cheia do Espírito Santo, por mais que ela esteja cheia de relacionamento com Deus, ela também passa pelos mesmos problemas, pelas mesmas lutas que a igreja do século 21. Por isso é tão importante essa mensagem
Essa mensagem que o apóstolo Paulo está trazendo à igreja de Corinto, lembrando a igreja de Corinto no que eles foram anunciados, o que foi anunciado a essa igreja. E é interessante porque o apóstolo Paulo, ele traz aqui não só essa centralidade na cruz de Cristo, não só essa ideia de que Cristo precisa ser a razão da nossa caminhada, da nossa existência, mas ele mostra também que para Paulo importa pregar o Evangelho, outro princípio da igreja de Jesus. Estava estudando essa manhã e percebi no livro de Atos dos Apóstolos, nos 28 capítulos de Atos dos Apóstolos, temos a expressão de que a palavra de Deus estava sendo pregada. Temos, de alguma forma, uma narrativa que lembra ao leitor que a palavra de Deus estava sendo anunciada, estava sendo transmitida. Esse é um outro princípio da igreja, pregar a palavra. Paulo, na sua última carta a Timóteo, a sua última carta escrita, no seu último capítulo, diz: Timóteo, pregue a palavra a tempo e fora de tempo. A exposição da palavra, a pregação da palavra não é uma missão dos pastores, não é uma missão dos apóstolos, como que Paulo está sendo narrado, mas é uma missão do cristão. Olha, por exemplo, Atos 2, os apóstolos pregam o evangelho, as pessoas, 3.000 pessoas se convertem. Mas um pouco mais à frente, capítulo 8 de Atos, Filipe, que era um cristão comum, depois que a perseguição explode, ele sai anunciando o evangelho, capítulo 8 de Atos. O cristão, ele tem, por seus princípios básicos, a anunciar o evangelho. Irmão, olha que coisa linda. Você é chamado, tem que ser um princípio da sua fé, a anunciar, pregar a Jesus. Capítulo 1 de Atos, Jesus fala isso para os discípulos: olha, vocês receberão poder e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em Samaria, até os confins da terra. Olha que interessante. Então temos Cristo como um princípio, como centro, temos a pregação, a exposição da palavra como um princípio também. E temos também a totalidade que Cristo nos convida a entregar. O último princípio que aqui observo é que Paulo está dizendo: irmãos, eu não vim a Corinto criar um clube. Eu não vim a Corinto fazer um fã-clube do apóstolo Paulo. Eu vim a Corinto e me despi de tudo que eu entendia como conhecimento para pregar exclusivamente Jesus e este crucificado. Um pouco antes, ele vai dar essa ideia, o que isso significa. Ele vai dizer que a cruz, o Cristo crucificado, é escândalo para o judeu e loucura para o grego, trazendo essa ideia de que a mensagem de Cristo, esse Cristo crucificado que morreu por mim e por você, ela é um escândalo para todos, ou loucura para outros, mas para nós é sabedoria de Deus, é a salvação de Deus. Por isso anunciamos essa mensagem. Por isso que é um princípio ter Jesus como centro e é um princípio ter Jesus sendo anunciado por sua igreja. E o último princípio, que é tão interessante, é que ele não veio falar dele mesmo. Ele não veio trazer um princípio ou uma filosofia ou uma teologia própria, né? Ele veio trazer a mensagem de Cristo e ele se coloca numa posição integral a esse Jesus, que é um outro princípio que a igreja precisa deixar muito clara e ter isso muito claro no seu coração. Quando a igreja de Corinto deixou de caminhar integralmente para o Evangelho, para Jesus Cristo, ela começou a esbarrar em uma série de problemas. Começou a esbarrar no favoritismo, começou a esbarrar nessa questão de se enxergar melhor do que os outros, como, por exemplo, com os dons espirituais. Paulo vai falar sobre isso, vai dizer que, olha, busquem o melhor dom, e o melhor dom não é aquele que te coloca em evidência, o melhor dom é aquele que te faz servir mais, é aquele que te faz contribuir mais com a igreja. A igreja, o Evangelho, Cristo precisa ser o centro
das nossas vidas. Cristo precisa ser a razão, aquilo que anunciamos, e Cristo precisa nos ter integralmente na sua caminhada. Paulo vai dizer isso de uma forma muito clara quando ele fala de Apolo, dele e de Apolo. Ele vai dizer no versículo 5 do capítulo 3, quem é Paulo? Quem é Apolo? Servos. A palavra melhor traduzida seria escravos. Escravos. A igreja de Jesus precisa ter como princípio que ela não é dela mesma. Ela faz parte, ela pertence a Jesus. E porque pertencemos a Jesus, vivemos por Jesus. E é isso que Paulo vai tentando trazer, mastigado, a essa igreja. Essa igreja que ele vai chamar de bebê, de recém-nascida, porque não entendeu esses princípios tão importantes na sua caminhada. Ele vai trazer, de uma forma muito explícita, que ele vive para Cristo. Que tudo que ele faz por Jesus. Ele vai convidar, quando se fala de comidas sacrificadas a ídolos, ele vai dizer, irmãos, não gastem tempo com isso. Mas talvez, partindo desse pressuposto, quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Paulo vai dar um checkmate nesse princípio. Não, eu não devo comer carne se isso escandaliza meu irmão. Não, eu não devo beber vinho se isso escandaliza meu irmão. Por quê? Porque eu sou de Jesus. Tudo que eu faço é para Jesus, é por Ele. Trazendo o princípio básico de Romanos 11, de que tudo é dele, tudo foi feito por Ele e para Ele. Com esses 3 princípios que Paulo deixa tão claro aqui no capítulo 2, podemos caminhar como uma igreja que já entendeu quais são as marcas de Jesus e que agora continua a sua caminhada, colocando em prática, colocando na sua vida os princípios que esse Jesus traz. Tenha Jesus como centro da sua vida, não você mesmo. Nós não pregamos o antropocentrismo, nós não pregamos o homem como a razão do ser, como o final do Evangelho. Nós pregamos Cristo como início, meio e fim do Evangelho. Pregue a palavra. Uma vez que você entende que Jesus é Senhor da sua vida, não deixe de dizer isso. Não deixe de anunciar Jesus Cristo crucificado, o que é muitas vezes escândalos para alguns e loucura para outros. E nunca se esqueça desse princípio básico da nossa caminhada cristã. Você é dele. Você foi comprado por um alto preço. Eu fui comprado por um alto preço para que possamos servir a esse Jesus. Como o próprio apóstolo Paulo diz na sua segunda carta à igreja de Corinto. Ele morreu por nós, para que nós que agora vivamos, não vivamos mais para nós mesmos, mas para aquele que morreu e se entregou pelos nossos pecados. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu culto no lar. Estamos muito felizes por poder participar disso com você e queremos feedbacks. Se você puder mandar para a gente mensagens dizendo como é que foi o seu culto. Essa semana que passou, nós tivemos mensagens extraordinárias, pessoas dizendo que viveram coisas extraordinárias, que anos que não viviam, pessoas chorando, mandando mensagens chorando, pastor, eu não acredito que eu vivi isso na minha família. Não perca essa oportunidade, viva isso com a sua família, transmita ao seu Deus o seu culto em família. Que Deus abençoe sua vida, que você tenha uma semana abençoada.